Olá, estamos ao vivo, a primeira live sobre inteligência e gestão emocional na prática, comigo, Glácia Damiani, psicóloga e coach, e com minha grande amiga Fabiane Zatti, coach e mestre em psicologia. Fabiane já está entrando daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos, todos vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos, é com muita alegria que a gente recebe vocês nessa live. Esperamos ter uma conversa muito bacana. Sejam bem-vindos, boa noite. Gostaria de pedir para todos que coloquem nos comentários da onde que vocês estão falando, de qual lugar, de qual cidade. A gente quer interagir com vocês. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta que vocês já tenham em mente, ou se vocês já têm... Só um momentinho, a Fabiana está entrando aqui. Fabiane está entrando. Boa noite a todos. Olá. Boa noite, boa noite. Boa noite, Fabi, tudo bem? Boa noite, Glácia, a todos que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Bacana, estão todos escutando, estão todos nos vendo direitinho. Façam um joinha aí pra gente, se não tiverem, por favor, nos comuniquem aí que a gente vai melhorando se precisar ajustar alguma coisa. Então, vocês conseguem ouvir a musiquinha que está aqui no fundo? A Lúcia respondendo que sim, o Marcos, a Marta e o Flávio. E outras pessoas aqui que entraram. O Jean, o Maicon, Ivanor, a Lara, a Karina, o Darley, todos bem-vindos, a Cris, Damiani. Bem-vinda também, Cris. Bacana, muito bom ter todos vocês com a gente aqui. É uma alegria muito grande a gente poder, né, Fabi? Estar hoje aqui com todos vocês, né? Vocês que nos acompanham ali nos nossos vídeos. Bem-vinda, Aline, obrigada. Bacana. Vocês nos acompanham nossos vídeos, né? Em separado. William, bem-vindo também. Que bom. Bom tê-los todos aqui com a gente. Conseguem ouvir a música que está tocando no fundo ou não? Mid, Fábio, Letícia, sejam bem-vindas. Muito bom vocês aqui com a gente. Caína. Bacana. Opa. Isso aí. O Mig, o Sidão, bem-vindos também. Obrigada. Fabiana, Picanha. A Fábio Picanha, saudades, Fábio. Saudades também. Olha só, que bacana. Acabei de mandar lá no nosso grupo, no WhatsApp, que já estamos ao vivo, para lembrar a todos, né? Guilherme, bem-vindo. A Vivi, Xavier, tudo bom? A Nicole, bem-vinda. Que grupo legal, né? Que bacana, muito bom. Muito bom, isso aí. Oi, obrigada. O Marcelo também. Marcelo. Importante frisar, né, Glácia, que esse grupo, né, reúne pessoas do Brasil inteiro, de todas as regiões do país,
E ele foi Com construído, certeza. né, com a ajuda, né, de muitas pessoas. Esse trabalho está sendo feito a muitas mãos. Oi, Eduardo, tudo bem? Já tivemos oportunidade de trabalharmos juntos, não é? Bem-vindo, obrigada. Mesmo a Raquel também. Que bom, Raquel, obrigada. Gabriel também. Isso aí, né? Na verdade, essa é uma jornada, né, que começa há muitos anos atrás, né? Então, acho que a gente Isso. já pode ir começando, né? O pessoal vai Já estamos em entrando. 26 pessoas, não é, Glácia? O Isso Marcelo de aí, Porto Alegre, né? isso. Muito legal ter todos aqui com a gente. E é uma jornada aí que começa há muito tempo atrás, né? Há muitos anos atrás. Então, contar um pouquinho aí, a gente já vai se apresentar, mas eu vou contar um pouquinho da história minha e da Fabiane. Nós somos de uma cidade bem pequenininha, chamada Colorado, lá no Rio Grande do Sul. A Fábio está em Colorado nesse momento, eu estou em Paranaguá, no Paraná. Mas a nossa história começa lá quando a gente tinha 11 anos de idade, quando a gente se conheceu na escola, né? E nos tornamos melhores amigas, né? Assim, vivemos muitas coisas juntos, nos ajudamos muito, né? Na época da escola, assim, uma amizade realmente que a gente leva no coração. E aí a gente foi crescendo, a gente foi para a faculdade. Eu fui cursar psicologia na Universidade de Passo Fundo, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A Fabiane foi cursar educação física lá na Faculdade de Cruz Alta. E aí a gente, por força da vida, acabou seguindo os nossos caminhos, né? Mas como Deus é maravilhoso, Ele fez com que a gente se encontrasse de novo, né? Para que a gente pudesse seguir aí com os projetos, né? Isso. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui com a Fábio e com todos vocês, que de uma forma ou de outra ajudaram a construir a nossa história, né? Seja quem está perto, seja quem está mais distante, seja quem nos acompanha, né? Quem a gente não conhece presencialmente, mas que nos acompanha aí através, né, do Instagram, das redes sociais. Então, todos vocês ajudam a construir, né, essa jornada. E tem algumas pessoas, como a Fábio falou aí, né, que estão um pouquinho mais perto, nos ajudando a construir. Né? A gente tem o Matheus, que está ingressando com a gente também. Temos A Ana fugiu Liz, o nome dela. que Ana acabou de Liz. entrar, né? Oi, Ana Liz. Então, é importante isso que a Glácia falou. Nós fomos colegas de escola e desde então, desde o primeiro dia de aula, a gente se tornou amiga. E uma coisa que eu quero frisar, a gente sempre se ajudou. E essa parceria, que faz 45 dias que a gente decidiu retomar, né? Mas durante esse tempo todo, como a Glácia falou, atualmente eu resido na minha cidade natal. Depois de passar 14 anos fora, eu vi que tem alguém de Ribeirão Preto aí que entrou, pessoal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, tive a oportunidade de viajar, de trabalhar, de morar em várias cidades, né, do Brasil. E hoje poder ver aqui várias pessoas, a Rose acabou de entrar, bem-vinda, Rose. Várias pessoas queridas, conhecidas e também pessoas que a gente não conhece, mas que pelas redes sociais, pelos nossos amigos compartilharem, né, estão aqui hoje. E eu queria falar rapidamente um pouquinho o propósito desse projeto. Esse projeto, ele nasce com um desejo comum, meu e da Glácia, né, de ajudarmos as pessoas. E isso é uma coisa muito forte. Sônia, bem-vinda, obrigada. É uma coisa muito forte, por caminhos diferentes, como a Glácia falou antes, eu fiz educação física,
comecei a trabalhar em 2001 em empresas com a área da saúde ocupacional, com ginástica laboral, e depois eu fui fazer uma pós-graduação em atividade física e qualidade de vida. Também fiz Dale Carnegie nessa época, né? Tem pessoas aqui no grupo que estão entrando que conhecem o Dale Carnegie, é um treinamento em relações humanas. E fui para o Mato Grosso do Sul, fui professora da Universidade Católica Dom Bosco. Fiz ergonomia também, que é uma área que eu ainda atuo hoje e gosto muito, né? E elas estão interligadas. E foi a ergonomia que me levou para o mestrado em psicologia, para estudar a saúde dos trabalhadores. E depois eu fui para Ribeirão Preto, lá tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com o doutor Augusto Cury. Tiveram outras pessoas também muito importantes nessa trajetória, Sandra Schiavetto, que foi minha sócia no período que lá estive, né? Então, aprendi muito com todas essas pessoas e sou grata. Em relação à Glace, mesmo a gente se vendo tão raramente, né? No máximo uma vez por ano, durante, né, mais de 20 anos, nunca existiu um distanciamento emocional entre nós. Nós, sempre que nos falávamos, sentíamos que, né? Boa noite, Ricardo, bem-vindo aos demais também que entraram, que estão mandando boa noite, que estão colocando sua cidade, estado de onde estão falando. Fer, bem-vinda, né? Então, nunca existiu um distanciamento emocional. Talvez porque nós nunca competimos. Eu acho que esse é o mais importante. E esse é o propósito desse projeto, de trabalharmos juntos, juntas. Todas as pessoas são bem-vindas. Alguém de Campinas, bem-vindo. De Minas, Vera, minha querida, bem-vinda, você também. De Colorado, né? Muito bom. Então, o propósito é que quanto mais a gente se trabalha, quanto mais a gente evolui, mais a gente consegue auxiliar as pessoas pelo que a gente é. A gente educa pelo exemplo. E se nós queremos, né, agregar valor às pessoas que estão à nossa volta, não é querendo mudar o outro, é aprimorando o nosso jeito de ser. Obrigada, Evandra. É aprimorando a nossa forma de lidar com os desafios, inspirando pessoas, né? E quanto mais pessoas que se trabalham estão à nossa volta, quanto mais pessoas de excelência estão à nossa volta, mais a gente aprende com elas. Então, é uma grande alegria e uma grande satisfação estarmos num projeto que reúne pessoas tão seletas, tão capazes, né? Tiago Garibaldi, lá de Campo Grande, está falando do Brasil ou da Itália? Então, voltando, né? É muito importante que a gente entenda que nós estamos aqui para compor, estamos aqui para somarmos, aprendermos uns com os outros. Boa noite, Jeane. Glace, passa a palavra para ti. Bacana, isso aí, Fábio. Então, essa colaboração, esse espírito, né, de ajuda é o que sempre nos elevou, né? E é isso que a gente propõe, não só para esse projeto, mas acaba sendo o nosso propósito de vida, faz parte da nossa missão, né? E isso faz todo sentido e muda muita coisa quando a gente entende esse processo, né? A Fábio, né, colocou que a trajetória dela, então, depois do ensino médio, eu acabei indo para Passo Fundo cursar psicologia. No final do curso, fiquei um período lá, montei consultório com algumas amigas e surgiu a oportunidade de ir para Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, onde aí, depois de um tempo, eu acabei entrando na saúde pública, né, trabalhando lá com atendimentos no posto de saúde, atendimentos em projetos sociais. Tenho um carinho muito grande, né, pelas pessoas com quem eu convivi, com as pessoas que eu pude ajudar. E aí, depois de um tempo, o meu esposo, Luiz, veio para Paranaguá transferido. E aí a gente está aqui até hoje, já faz 12 anos, né?
E quando, nessa vinda aqui para Paranaguá, eu acabei iniciando, né, as minhas atividades na APAI, onde eu fiquei por um ano, né, e aprendi muita coisa, e aí que eu comecei a entender o que é a gratidão e valorizar, né, tudo aquilo que a gente tem, porque se a gente acha que a gente tem problemas, quando a gente vive, né, com pessoas mais do que especiais, né, porque são guerreiros, são batalhadores pela vida, não só as crianças, os adolescentes, os seus familiares também. Então isso trouxe uma ressignificação muito grande para mim. E eu sempre tive junto com isso também um sonho de poder entrar no mundo organizacional, né? E aí, em 2012, eu estava fazendo a minha pós-graduação em gestão de pessoas e onde eu fui convidada, então, a entrar no mundo das organizações, onde eu atuo até hoje na área de recursos humanos. Fazendo, né, processo seletivo, recrutamento de seleção, parte de treinamentos, desenvolvimentos, e não, assim, muita gente me ajudou, né, muita gente ajudou a construir toda essa trajetória. Aprendo muito todos os dias com todas as pessoas que acabam passando pela minha vida, né? E também fiz o curso, né, do Dale Carnegie, que foi transformador, né? E fiz a minha formação em coaching também, né, pela Sociedade Brasileira de Coaching, né? Então, aí um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória profissional, para que vocês entendam, né, que é possível a gente realizar sonhos, só que os sonhos, eles precisam de ação, eles precisam de atenção, da gente pensar, desejar, mas precisa também que a gente haja, que a gente tenha iniciativa, que a gente comece e que a gente se esforce para conseguir, para alcançá-los, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho isso também na nossa conversa de hoje. E por que será que muitas vezes a gente desiste dos nossos sonhos, né? Todos nós, se nós pararmos para pensarmos, quantos sonhos a gente deixou para trás, né? E por que será que nós deixamos sonhos para trás? Ou achamos que de repente não é possível realizar, é muito difícil, né? Nós não temos a condição ideal para a realização dos nossos sonhos, né? Então, vamos observar para aquilo que nos leva, né, a dificultar o caminho. Eu não estou dizendo que realizar sonhos, colocar projetos em prática, se aprimorar, buscar e ter excelência são coisas simples, fáceis. De jeito nenhum, elas requerem muita determinação, muito empenho, né, abdicar de tantas outras coisas. Porém, elas nos trazem aquilo que almejamos. Quando nós, por medo, por insegurança, por receio, receio do que os outros vão pensar, por acharmos que não somos bons o suficiente, quantas vezes a gente se limitou a ser muito pouco daquilo que somos capazes de sermos, né? De nos intimidamos diante das oportunidades que a vida nos possibilita. E muitas vezes essas oportunidades, elas se apresentam na forma de problemas, né? Nossa mente pode ser a nossa maior aliada ou a maior vilão na nossa vida. E por que nós falamos tanto em autoconhecimento, em inteligência emocional, em gestão emocional, né? Porque se nós não nos trabalhamos, se nós não nos conhecemos, se nós não temos clareza sobre nosso foco, sobre os objetivos, inúmeras vezes a gente se limita e restringe a realização do nosso sonho, das nossas metas, da nossa performance,
porque a gente não se olhou, porque nós não nos trabalhamos. O conhecimento técnico, ele é importante? É, foi e sempre será. Porém, o conhecimento técnico hoje, com as mídias sociais, com a facilidade com que temos de acessar informações, formações, inclusive, ele é algo muito mais fácil de se desenvolver. O conhecimento técnico a gente busca rapidamente. E muitas vezes, inclusive no mercado de trabalho, é o conhecimento técnico que nos coloca nas posições que ocupamos. Porém, se paralelo a isso não desenvolvermos recursos de autoconhecimento, de inteligência emocional, habilidades relacionais, habilidades para lidar com conflitos, né? Para sabermos como nos posicionarmos, como termos flexibilidade, saber como abordar uma situação delicada sem melindrar. Se nós não olharmos para estas habilidades, que são as habilidades essenciais, as habilidades relacionais, as competências pessoais, facilmente seremos substituídos pela nossa competência técnica. Outra pessoa terá tanto conhecimento quanto nós, com mais habilidade, ou até com menos conhecimento técnico, entendendo que a gente pode buscar o que não sabe, a gente pode compor com outras pessoas que sabem o que a gente não sabe, né? E aí as habilidades humanas, o autoconhecimento se torna a chave, o cerne para o nosso sucesso, para a nossa performance e, acima de tudo isso, ainda tem algo mais elevado, que é o sentido de vida, o propósito, a felicidade. Que muitas vezes não basta ter sucesso na profissão, ter sucesso financeiro, numa vida vazia e sem sentido, sem tempo também, para usufruir da presença, da qualidade das pessoas com quem a gente escolhe conviver, sendo elas família, amigos e tudo mais. Então, esse é o ponto central da nossa live de hoje. Os recursos de inteligência e gestão emocional aplicados na prática. O que a gente está trabalhando aqui, o que a gente vai passar para vocês e vem passando nos vídeos, nas nossas redes sociais, são coisas que a gente vivencia. A gente não está aqui para figurar de vidinha perfeita porque ela não existe. Mas que nós temos a capacidade de desenvolvermos recursos para lidarmos com os problemas, os desafios que surgem e tornar isso oportunidade. Não é, Glácia? É isso mesmo, Fábio. Se a gente está aqui falando, né, a gente está falando das experiências também que a gente teve. Tudo isso que a gente fala, a gente viveu, a gente sentiu na pele. Então, não é só da boca para fora, é aquilo que a gente experimenta, né? Também vivemos dificuldades, também temos problemas, e a gente pode dizer com certeza que a forma como a gente se posiciona diante das dificuldades e diante dos problemas é que vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada, seja na nossa trajetória profissional, seja na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. Então, vem muito de como a gente encara, né, aquilo que acontece com a gente, independente de ser algo bom ou não, né? Porque a gente, às vezes, também tem muitas coisas boas que nos acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente não consegue olhar para isso. A gente não consegue olhar para as coisas boas, dando valor, agradecendo por isso, né? Pelo que a gente tem. Porque a gente tem o costume de olhar sempre aquilo que nos falta e não aquilo que a gente tem. E se a gente olhar para a falta, a gente vai se tornar infeliz e buscando algo que muitas vezes a gente nem sabe o que é. E vira uma busca constante, incessante de algo que a gente não sabe, né? Sem propósito, sem valor, sem sentido, né? Porque a gente vai pela falta. Então, é importante que a gente olhe também, né, para aquilo que a gente já conquistou. E que falta é essa que a gente sente tanto? Aonde que a gente está indo buscar? O que que a gente está indo? Como é que a gente está indo preencher essa falta que a gente sente? Né? A gente
nós, seres humanos, somos seres incompletos, né? A gente nunca vai estar preenchido. A gente sempre vai, a gente conquistou algo, a gente vai querer mais. E esse é o nosso poder, né? Esse poder a gente tem dentro da gente de buscar algo mais. Ele ajuda no desenvolvimento, na nossa evolução. Mas a importância do autoconhecimento, de saber, né, o que nos falta, aonde a gente quer chegar, é que ajuda a construir um caminho muito mais assertivo. Porque senão a gente vai sair atirando para tudo que é lado e a gente acha que, né, se eu comprar um carro do ano, se eu comprar aquela casa, se eu comprar a calça que está na moda, isso vai preencher esse vazio, isso vai satisfazer. E às vezes a gente chega lá, a gente alcança e acaba não, vendo que não era isso, né? Que o vazio continua, que está faltando alguma coisa. E esse alguma coisa é o sentido, é o propósito da vida. E aí eu digo que tudo na nossa vida começa na nossa mente, né? Começa nos nossos pensamentos. A nossa mente é a matriz de todos os pensamentos. Eu não entendia isso. Como que tudo começa na nossa mente? Como que tudo começa no nosso pensamento? Né? O mundo externo, ele se materializa a partir de algo que a gente pensa, que a gente deseja, que a gente sonha. E às vezes esses desejos, eles até são inconscientes, eles existem e a gente não sabe que eles estão lá. Mas não é porque a gente não enxerga ou que a gente não percebe que eles deixam de existir. E aí eu vou pegar um exemplo que ajuda talvez a entender um pouquinho mais essa questão de como que a nossa mente funciona e como que isso reflete no nosso pensamento e nas nossas ações. Por exemplo, a sede, né? A gente sente sede porque o nosso cérebro nos dá um comando que o nosso corpo precisa de água. Não necessariamente a gente tem a consciência de que a gente está com sede, mas a ação de tomar água, a gente só vai ter depois que o cérebro dispara esse comando. E quando se a gente não fizer nada, né, essa sede vai ficar aí. Né? A gente só vai saciar a sede quando a gente tomar a ação de ir lá beber água. Então, é mais ou menos dessa forma que funcionam as demais coisas na nossa vida. O cérebro nos dá alguns comandos que são ativados por situações externas ou internas, que a gente às vezes percebe ou não percebe, e aí a gente acaba adotando pensamentos, né? Esses pensamentos, eles vão gerar uma emoção, essas emoções vão despertar sentimentos e essas emoções e sentimentos é que vão moldar as nossas ações ou atitudes, né? Então, bem. acho que isso é bem importante, né? Sem dúvida. E quando nós não olhamos para nós, não aprendemos a conhecer as nossas emoções, a interpretar o que elas querem nos dizer, nós nos tornamos reféns daquilo que a gente não pode controlar. E aí já aproveito, embora eu e a Glácia combinamos de deixar para responder as perguntas no final, né? Quero agradecer o André por ter enviado a pergunta falando, né, se as habilidades, né, as competências estão atreladas às condições ou limitações dos ambientes, né? Ele está falando dos ambientes de trabalho. Todos nós estamos suscetíveis aos ambientes. Aquilo que é maior do que nós, a própria vida. Quantas coisas aconteceram, acontecem e acontecerão na nossa vida, das quais a gente não tem controle e que não eram a nossa vontade. Então, quando a gente pensa que aquilo que a gente vai fazer tem que estar atrelado àquilo que acontece fora de nós, é claro que existe uma interferência, mas quando a gente coloca muito mais peso naquilo que o outro faz, naquilo que as circunstâncias apresentam, muitas vezes
nós corremos o risco de nos vitimizarmos diante da vida, né? E acharmos que nós não temos condições para fazer o que desejamos fazer. E aí é importante entender o que eu posso fazer, o que me cabe, porque nós não somos super-homens, super-mulheres e que vamos resolver tudo, basta ter força de vontade. Tem coisas que não acontecem como a gente deseja. Mas o que é a inteligência emocional? O que são os recursos de gestão emocional? Não é querer determinar o que vai acontecer, é determinar o que eu desejo, tá? E em relação àquilo que acontece, eu estar e ajustar o meu comportamento para que ele esteja alinhado com aquilo que eu desejo. Então, percebam, não é achar que porque eu tenho um sonho, porque eu determino uma meta, que as coisas vão acontecer como eu quero. E quando eu acho que é dessa forma, eu vou me frustrar. O ambiente não vai ser como eu desejo, as coisas não vão acontecer como, as circunstâncias, nós não temos controle sobre elas, nós não temos controle sobre as outras pessoas. Então, é a clareza daquilo que eu quero e a flexibilidade para ir ajustando o meu comportamento mediante aquilo que vai acontecendo e estrategicamente mudando as minhas ações, se assim necessário for, ou validando quando elas acontecem de acordo com o desejado. E aí eu entro com o conceito da inteligência emocional. Inteligência emocional é a nossa habilidade, a nossa capacidade de percebermos aquilo que a gente está sentindo, perceber o que o outro está sentindo, pensarmos sobre aquilo que sentimos, pensar sobre as ações em relação às outras pessoas, para que possamos ser assertivos. Então, a inteligência ela é muito mais fruto do exercício, né, de percepção e de reflexão para determinar a ação. E isso complementa o que a Glassi falou, né? O nosso cérebro, a nossa mente tem mecanismos automáticos que vão disparar gatilhos, acionar, né, desejos, necessidades que têm como principal objetivo manter a vida, né? Então, eu preciso tomar água, eu preciso comer, eu preciso perceber perigo. Então, esses mecanismos todos, eles estão a nível de inconsciente, né? Porém, quanto mais eu trago a percepção para a consciência, mais eu posso escolher como agir. E menos refém eu sou do inconsciente. É bem isso, né, Fábio? Até as questões, né? As questões tanto mentais e muitas vezes até fisiológicas a gente pode começar a mudar, né? Voltando só, conectando, né, isso que você falou, Fábio. Por exemplo, a gente o nosso cérebro, né, ele vai disparar alguns gatilhos. Mas o ambiente vai também fazer com que a nossa mente dispare outros gatilhos. Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe o que desperta esses gatilhos, o que é o gatilho, né? Aquilo que faz com que a gente tenha uma reação, uma emoção, né? Um sentimento. Então, por exemplo, se eu fico irritado porque pelo barulho que está lá fora, né, e eu não sei disso, eu vou ficar irritado cada vez que eu escutar um barulho. Então, é sempre importante a gente poder identificar o que me deixa irritado, o que me deixa triste, o que me deixa feliz, o que me deixa alegre, o que eu gosto, o que eu não gosto. Para quê? Para que quando as situações aconteçam no ambiente, eu consiga relacionar essa emoção e esse sentimento com aquilo que eu estou sentindo. Isso é a conexão, é a gente se conectar, a gente se perceber e entender. Entendido, o que eu vou fazer com isso agora? Quando eu me deixo levar pela emoção, eu vou ter uma reação instintiva. Eu não vou ter controle sobre isso. Então, se eu estou com raiva, eu vou gritar, eu vou xingar,
eu não vou conseguir escutar o que a pessoa está falando, eu vou querer ter razão e colocar o meu ponto de vista sem entender a situação, sem entender o contexto, né? Agora, se eu conectar, se eu entender, eu não tenho essa reação automática. Eu consigo dar uma pausa, eu consigo respirar e pensar de que forma que eu vou agir. Eu posso continuar tendo o mesmo padrão de comportamento, que é esse automático, ou eu posso encontrar outras formas e desenvolver outras formas de ter reações, né? Então eu posso, naquele momento que eu estou irritada, eu posso simplesmente parar, respirar e não dar resposta no momento. Vamos deixar a emoção baixar, vamos, como dizem por aí, vamos deixar a poeira baixar, né? Então, uma dica, né? Quando alguém nos irrita, não é que a pessoa nos irrita, é nós que ficamos irritados porque conectou alguma coisa em nós. O problema não é a pessoa ou o que ela está falando, é o que ela está falando que desperta em mim, né? Então, se eu sei disso, eu vou conseguir ter uma reação diferente. Olha, eu não vou falar com você agora, daqui a pouco mais a gente volta nesse assunto. E aí você dá o tempo do teu cérebro reprocessar, ressignificar, entender e ir com uma atitude, uma resposta, um comportamento diferente do que esse automático, esse instintivo e impulsivo, né? Isso é a inteligência e a gestão emocional. É fácil? Não é fácil, a gente sabe que não é, porque a nossa vontade é de, na hora, descarregar tudo isso que está dentro de nós, porque é uma descarga de emoção que não fica só na nossa mente, ela vai para o corpo também. Então a gente sente, né, muitas vezes a respiração mais pesada, o coração batendo mais forte, as mãos começam a suar, dá aquele ódio que, né, até salta aos olhos às vezes, ou aquela emoção, aquela alegria, mas nem sempre o momento exato, o momento mais adequado e mais assertivo vai ser o momento imediato. Às vezes tem que dar essa pausa e voltar depois para a gente poder fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais leveza, sem se prejudicar e sem prejudicar a outra pessoa. Não é isso, Fábio? Perfeito, Glácia. Eu acho muito interessante, né? A inteligência são os recursos que a gente desenvolve, é a consciência que a gente tem, é trabalhar em tempos mais calmos, né? Eu sempre gosto de dizer que é como uma caixa de ferramentas. Às vezes a gente vai atrás da ferramenta no momento que precisa, mas muitas vezes a gente se planeja e vai se organizando. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai tendo noção das ferramentas que mais precisa. Como a Sônia fez uma pergunta, né, da ansiedade. Então, eu sei que eu tenho ansiedade, então eu vou desenvolver recursos para gerenciar a minha ansiedade. Eu sei que eu sofro, né, por antecipação, ou eu sei que eu me saboto. Eu vou buscar ferramentas para perceber os momentos que eu estou me sabotando e saber o que fazer. Esse saber o que fazer é a gestão. Então, inteligência emocional são os recursos que a gente desenvolve, as ferramentas que a gente tem, que a gente conquista, que a gente aprimora, né? E a gestão é como a gente faz uso dessas ferramentas, desses recursos. Por isso que está completamente alinhado à prática, ao dia a dia. O saber é o primeiro passo, mas se eu não parar para pensar e aplicar, se o meu conhecimento não servir para tornar a minha vida melhor, para me trazer mais condições, para me relacionar com as pessoas, para lidar com os desafios, ele não serve para muita coisa. Ele é um conhecimento vazio, inócuo. Por isso que nós falamos muito de um conhecimento pragmático, que é a gente ampliar nossa percepção para colocar em prática. E aí, adentrando na gestão emocional,
o primeiro recurso a ser lapidado é a sensibilidade. Por que a sensibilidade? Porque quando eu estou num ciclo vicioso de pensamento acelerado, estou no piloto automático, eu não percebo os sentimentos que eu estou tendo. Isso que a Glácia falou, né? Vem a raiva e aí eu tenho uma atitude reativa muitas vezes. E ela vem. Se trabalhar não é achar que a gente não vai ter ansiedade, não vai ficar com raiva, não vai se frustrar. Não, esses sentimentos, essas emoções, inclusive, têm um papel muito importante na nossa vida. Se trabalhar é saber o que fazer quando o gatilho da raiva foi acionado e a atitude do outro, ou a minha própria atitude, ou uma situação da qual eu não tenho controle, né? Desencadeou em mim um sentimento que, se eu não souber identificar ele vai me trair. E eu vou ter um comportamento reativo, um comportamento imaturo, vou expressar, nem sempre é só na palavra, muitas vezes é expressando, né? Imaturidade, ou seja, eu estou mostrando para o outro que eu não sei lidar com isso. O nosso comportamento sempre revela o que está na nossa mente. Não adianta a gente achar que ninguém vai perceber. Só não vai perceber alguém que se trabalhou menos do que você, talvez. Mas quem se trabalhou um pouquinho mais vai identificar a sua dificuldade. Então, não se traia pelo comportamento. Vai vir. E aí é o momento da gente primeiro perceber o que eu estou sentindo. O que isso quer me dizer, né? Terceiro passo, como eu lido com isso? Então, existe um exercício de percepção seguido de um exercício de reflexão para, então, nortear a ação. Assim que a gente amadurece. E essa não é uma construção que acontece num estalar de dedos. Essa é uma construção de vida, não é, Glácia? É isso aí. E é uma construção que não se termina, né? Não é porque a gente começou e a gente deu um salto, né? Então conseguimos aí agir de uma forma diferente em uma situação que as coisas vão parar por aí, que a gente já evoluiu. A nossa evolução ela é constante. Enquanto a gente tiver vida, a gente tem a possibilidade de mudar, a gente tem a possibilidade de evoluir. Por isso, aquela história, eu estou muito velho para isso, não funciona. Se realmente você quiser, você consegue. Inclusive, eu e a Fábio temos um pacto, um trato, né, Fábio? Que aos 90 Sim, anos nós vamos descer sim. a Nem avenida da imaginava que nossa isso seria cidade de revelado bicicleta. aqui hoje, hein, Glácia? Nem eu, mas tudo bem, estamos aí, Olha né? só, pessoal. Eu e a Glácia, a gente sempre teve uma amizade muito próxima. Muito na adolescência, na juventude. E a gente fez um pacto lá para quando a gente tiver 90 anos, né? Olha só. Foi uma coisa da empolgação, né? Do momento, mas que, de certa forma, a gente nunca esqueceu isso e a gente criou um compromisso, né? Não sabemos se a gente vai chegar lá ou não, mas o tempo que eu estou aqui, o compromisso é fazer o meu melhor para que aquilo que eu desejo aconteça. Nós não temos garantias do amanhã. E eu não estou falando isso para a gente ficar angustiado com esse amanhã. Eu estou falando isso para nos darmos conta do hoje, do agora, do em tempo, né? Tão em tempo eu posso elogiar alguém, tão em tempo eu posso abraçar e dizer que amo, tão em tempo eu posso repensar sobre algumas questões que eu carrego comigo e que talvez eu já possa deixar ir. Tão em tempo eu posso perdoar alguém por um equívoco cometido, porque eu tenho consciência de que nós somos humanos, somos falhos e cometemos inúmeros equívocos que talvez a gente não tenha nem noção. E aí entra um dos primeiros princípios da inteligência emocional. Então, eu falei antes do primeiro recurso para a gestão, que é a percepção, perceber o que a gente está sentindo.
E no segundo passo, que é pensar sobre o que a gente sente, o primeiro recurso de inteligência emocional, que é o suspender julgamento. Quantas vezes a nossa reflexão, o nosso exercício reflexivo foi pautado no julgamento? Mas por que o outro agiu assim? Por que não faz dessa forma? Se fosse eu no seu lugar, né? Ou criticando a atitude, julgando, nós definitivamente não estamos e nunca estaremos no lugar do outro, por mais empatia que a gente tenha. E empatia é algo muito bom, é o exercício de pensar como seria estar no lugar do outro. Mas ainda assim, é só um pedacinho do que talvez o outro viveu. Assim como o contrário também é verdadeiro. Ninguém está na nossa pele. Ninguém sabe pelo que a gente passou. Porque quando a gente olha de fora, a gente olha para o outro, o outro olha para a gente, nós temos a impressão do outro com base no que nós somos. Então, seja vigilante, preste atenção, né? Porque muitas vezes o julgamento em relação ao outro, a crítica em relação ao outro, também é um julgamento em relação a mim, a crítica em relação a mim. Então, pensar que eu não preciso julgar. Se eu não entendo, eu não preciso nem concordar, mas eu respeito. Sobre a vida do outro, quem tem que decidir é o outro. Eu posso decidir se concordo, se quero essa proximidade ou não, e como eu quero agir em relação à minha vida. É trazer para nós aquilo que nos cabe, deixar com o outro aquilo que é do outro. É isso aí. A gente tem as nossas vivências, as nossas experiências, os nossos sentimentos, e não é porque na nossa mente, né, quando está tudo lá dentro, lá é atemporal. Ele não faz essa distinção de tempo. Então, quando alguma coisa nos acontece, não ativa somente o momento de agora, porque o agora é a nossa consciência, é o nosso ego que vai trazer essa percepção de tempo. Mas lá na nossa mente, lá no fundo, não existem. Então, muitas vezes, por que falam por que existe aquela expressão a última gota de água no balde cheio, né, que faz transbordar? Porque tantas coisas já aconteceram que às vezes a situação pode ser tão pequena olhando de fora, mas que se junta com tantas outras vivências, experiências, sentimentos, emoções, ações, reações e tantas, tudo esse turbilhão que está ali dentro, que uma gotinha é o suficiente para fazer transbordar. E aí, se a gente, né, não sabe o que acontece, né, com essa pessoa, a gente vai, em vez de ajudar ela, de apoiar, a gente vai lá e critica e julga porque fez assim, porque fez assado. Mas se estivéssemos no lugar dela, com todas as vivências que ela teve, com todas as emoções que ela teve, com tudo que ela tem que dar conta, será que nós iríamos conseguir ter uma reação diferente dessa pessoa que a gente está julgando e criticando? E o que isso desperta em mim? O que das minhas faltas, das minhas falhas, né, esse comportamento, essa ação do outro, esse sentimento desperta? Porque se eu julgo, se eu critico, tem alguma coisa aí, não está tão bem resolvido assim, né? Tá mostrando, tá sinalizando que eu tenho que olhar para mim e não olhar para o outro. Esse é um sinal, né? Mas como também não é fácil a gente olhar para a gente, porque vai começar a mexer com o nosso mundo interno, com as nossas vivências, com as nossas emoções, com as nossas preocupações, a gente prefere olhar para o outro. Porque daí a gente está isento da emoção, do sentimento. Então eu olho E para para a o gente outro. olhar para a gente mesmo, não é, Glaci? Nós precisamos desenvolver saldo emocional, né? Às vezes Isso aí. esse medo de olhar para dentro,
né? Porque cada um tem o seu repertório. E às vezes é preciso se fortalecer primeiro, antes de conseguir ter estrutura para olhar para aquilo que precisa ser aprimorado. Então, eu sempre friso muito que eu até não prefiro a palavra mudança, eu prefiro a palavra evolução, porque a mudança traz, né, no seu entendimento, tornar-se outra coisa, né? Deixar de ser algo para ser outra coisa. E se nós olharmos para nós e acharmos que a gente tem que ser outra coisa, que não aquilo que somos por essência, né? É muito pouco provavelmente nós iremos conseguir, né? Então olhe para trás e se acolha. Olhe para trás com amorosidade, seja lá o que aconteceu na sua vida, né? De bom ou de desafiador. Tudo pode ser transformado em repertório de aprendizado. Quanta coisa boa, importante, a gente aprendeu das dificuldades que viveu. As dificuldades, os problemas, os desafios, eles são inerentes à vida. Faz parte, né? Então eu não preciso ficar apegado ao conteúdo do fato, daquela situação, a emoção que aquilo gerou, por mais desafiador que seja. Eu posso começar a olhar para aquilo com os olhos de agora, e isso, né, é a ressignificação, e trazer para o agora o entendimento, um entendimento positivo, dar um bom lugar, né, a essa experiência, ficando com o aprendizado que ela me trouxe, com o que ela agregou. Então, de repente, eu desenvolvi mais força, mais autoconfiança, mais capacidade de enfrentamento, engrossou a casca, não é, Glácia? Então, isso é importante também. E olhar para as coisas boas e fortalecer isso em nós. Nós precisamos nos abastecer. Então, olha quanta coisa boa a gente já fez. Fique sempre com a intenção das ações, das suas e da do outro também, né? Então, olhe todo dia para você e se fortaleça, tenha orgulho de ser quem é. Vem para a essência, se abrace, se ame, não no sentido utópico, mas no sentido de suporte interno, né? Um diálogo interno positivo, porque muitas vezes nós temos um diálogo interno extremamente tóxico. Então, um outro exercício de gestão é perceber os nossos pensamentos. Será que o pensamento que eu estou tendo vai me ajudar a atingir o que eu quero, a resolver o problema que eu tenho, ou ele está me limitando, né? E ao perceber, né, aquilo que eu estou pensando e que talvez não é a forma mais assertiva de pensar, eu posso questionar o meu próprio pensamento e redirecionar para uma forma de pensar que seja mais assertiva. Então, perceber, eu estou muito ácida comigo, eu estou muito... Será que isso me ajuda? Não, eu posso começar... Olha o esforço que eu estou tendo, que o outro está tendo, né? E começar a fortalecer para que a gente desenvolva saldos emocionais conosco e com as outras pessoas, então tenhamos estrutura para olharmos para aquilo que pode ser lapidado. E isso é uma oportunidade, sempre é uma oportunidade. Tudo bem? E vai muito ao encontro do que a gente falou lá no início, né? Da gente perceber quais são os pensamentos. Que pensamentos que eu estou desenvolvendo. A gente pode usar para nos ajudar, né, alguns recursos externos também, né? Primeiro, que tipo de programas, né, eu estou assistindo, que tipos de noticiário, de filmes eu estou assistindo. Comecem a perceber isso e comecem a olhar o que esses programas
estão desencadeando na gente. E mude. Se eu estou assistindo só notícia trágica, se eu estou esperando, né, para ver qual que é a próxima notícia, qual que é a próxima fofoca, quem que... Isso vai minando a gente de uma forma tão negativa, vai intoxicando a nossa mente, os nossos sentimentos. E aí a gente pode, entendendo isso e percebendo, a gente pode mudar o foco. Comece mudando o foco de fora também, para aquilo que você está olhando. Então, busque assistir coisas que tragam mais leveza, mais tranquilidade, que te deem alegria. Ria, né? Ache algum programa que te faça rir em vez do que te faça se preocupar. Os problemas, eles existem e eles vão se fazer presente na nossa vida, mas nem todos os problemas que, por exemplo, é veiculado na mídia vai chegar para a gente. Tem alguns que não nos pertencem, né? Os problemas das pessoas próximas a nós, a gente não pode também tomar esses problemas para a gente e viver eles pela pessoa, ou como se fosse a pessoa. Não, cada um tem que viver os seus problemas. Mas eu quero ajudar. Se eu quiser ajudar a pessoa a enfrentar, eu não posso viver o mesmo problema. Eu tenho que estar de fora, olhando de fora e mostrando para ela o outro lugar, o outro caminho. Aquilo que a gente faz na crítica, a gente pode fazer com ajuda. A gente critica de fora e a gente quer ajudar de dentro. Será que isso funciona? Será que não, os valores não estão invertidos aí? A posição não está invertida? É justamente essa. Aí eu falo em mudança, porque é essa mudança de postura que a gente precisa ter. A mudança de olhar, de foco. Então, se eu quero ajudar alguém, eu tenho que estar de fora para poder tirar ela daquele lugar em que ela se encontra. Se uma pessoa está dentro de um poço, eu não posso entrar lá sem nenhum recurso para ajudar ela. Eu tenho que estar de fora e ter as ferramentas mais adequadas para poder alcançar para ela e ajudar a tirar ela de lá. Agora, quando eu estou bem, né, eu posso compartilhar isso com outras pessoas. Então, é inverter essa posição que vai ajudar a nos dar uma noção do quanto a gente é capaz e a gente pode ajudar o outro, na medida que o outro quer ser e se permite ser ajudado também. E aí tem alguns parâmetros importantes nessa fala que a Glassi trouxe, que é tão pertinente, né? Porque às vezes, cheio de boa intenção, a gente contribui para que o outro continue imatura, né? Como assim? Mas eu só queria ajudar. Desenvolver a nossa maturidade também é perceber até onde a gente ajuda o outro sem limitar o outro. Por quê? As situações só são problemas na nossa vida quando a gente não sabe lidar com elas. Porque quando a gente desenvolve recursos para lidar com elas, elas são apenas uma situação, talvez difícil, mas só uma situação. Então, ajudar o outro, muitas vezes, é você se colocar ao lado do outro, não julgar, né? Dar suporte emocional, sem tirar do outro a responsabilidade sobre as escolhas. Esse é um parâmetro importante. Quando uma pessoa tem uma atitude e ela não quer, ou é impedida até pela atitude extremamente proativa do outro, de ir lá e arcar com a consequência, talvez esse outro está querendo agir norteado pelo ego. Eu quero dizer que eu sou importante, que eu vou lá, que eu resolvo, que eu faço, né? E está limitando a outra pessoa de amadurecer, de crescer. Então, um traço de amadurecimento é quando eu me sinto completamente responsável pelas benesses, pelos benefícios
e também pelas consequências das escolhas que eu tenho, né? Então, ajuda para com o outro é importante, porém sem tirar do outro a responsabilidade de, né, lidar com as consequências das escolhas que são feitas. E isso é muito pertinente, né? E aí nós trazemos, né? Nós já passamos agora quase uma hora, né? O tempo voa. A Boa, Letícia né? perguntou se vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, sim. Não é, Glaucia? Vai ficar gravado, sim, com certeza. E aí Muito bem. depois. E nós queríamos deixar para vocês, né, uma ferramenta, assim como tantas outras que nós trouxemos nessa live, ela está cheia de recursos que precisam ser entendidos e aplicados no nosso dia a dia, né? Então, esse primeiro momento, assim como os nossos vídeos, né, trazer um conteúdo que tenha aplicabilidade nas nossas vidas. Porém, essa aplicabilidade é de acordo com o que fizer sentido para cada um. Talvez alguns de vocês já conheçam este livro, talvez outros não, do Daniel Goleman e do Peter Senge. Ele se chama Foco Triplo, tá? E é um livro bem fininho, porém extremamente rico de conteúdo, então já fica uma dica aí de investimento em leitura, em conhecimento. E eles falam, né, de uma estruturação de pensamento para a gente fazer a nossa análise diante daquilo que a gente está sentindo, entre o que é desencadeado, né, entre o gatilho que desencadeia a emoção, a reflexão e a decisão em relação à ação. Então, por que se chama foco triplo? Imaginem um alvo, tá? Sabe aqueles alvos? Imaginem esse alvo e bem no centro está escrita a palavra eu. Então, no centro da reflexão sempre está a pessoa que está fazendo a reflexão. É um diálogo interno, é uma reflexão nossa conosco, né? Como eu me sinto em relação a essa situação, né? O que isso quer me dizer? Né? O que isso desencadeia em mim? O que isso traz de coisas boas ou de desafios? Então, uma reflexão centrada no eu. O segundo círculo deste alvo, né, desse foco triplo, é o outro. Com quem eu estou interagindo? O que isso que eu quero fazer impacta no outro? O que isso que o outro está fazendo, né, pode ser aprimorado com a minha ação? Então, a gente reflete, né, em relação ao outro, tanto em relação às coisas boas, quanto em relação às questões desafiadoras. E o terceiro círculo do alvo é o sistema. Então, eu, o outro, o sistema. Em que circunstâncias isso está acontecendo? Em que contexto, né? Como isso impacta? Que forças maiores estão influenciando nisso? E fazendo esse exercício, né, do foco triplo, né, eu, o outro e o sistema, a gente tem uma capacidade de percepção muito mais ampliada. Inteligência emocional não é saber de antemão, é parar para refletir e aí ampliar. Claro que com base em todos os recursos que nós já temos, em toda a bagagem que a gente trouxe até aqui. Mas a gente amplia e percebe coisas que sem a reflexão a gente não perceberia. Como eu falei anteriormente, se estivermos no piloto automático, nós não vamos nos dar conta e aí continuamos reféns do nosso comportamento. Então, nos ajuda a ter um pensamento mais estruturado, mais aprofundado, tanto largo quanto profundo, né? Então, nós temos que ter consistência, profundidade, mas também aplicabilidade, flexibilidade em relação a todas essas coisas. Se fizer sentido, aplique isso no seu dia a dia. Isso, Lácia, temos novidade pintando por aí? Temos uma novidade, né, que vai surgir aí agora em breve, em maio. A gente tem trabalhado, né, bastante para isso, porque nós entendemos que a inteligência emocional ela é muito além desse diálogo que a gente está tendo, dos vídeos que a gente está produzindo, dessa live. A inteligência emocional ela faz parte da nossa vida, né?
desde sempre, desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo, né? Aprendendo com as situações, aprendendo com as emoções, e a gente tem a capacidade, a oportunidade de reaprender. E como o nosso foco, né, é justamente esse olhar triplo, né, no eu, no outro e no sistema, porque isso nos ajuda a nos identificar quem nós somos diante das outras pessoas e diante do sistema, do ambiente que a gente está inserido. A gente quer continuar ampliando, né? Não só o nosso conhecimento, mas também proporcionar a outras pessoas, a todos vocês, esse mesmo aprendizado que a gente está tendo, né? E poder colocar em prática no dia a dia, né? Faz toda a diferença, né? A Fabiane comentou antes a respeito do conhecimento, né? Que o conhecimento sem ação, ele é vago. E eu sempre digo que às vezes é muito pior a gente saber e não fazer do que a gente não saber. Porque quando a gente não sabe, a gente não tem a possibilidade e a gente não tem a oportunidade. Quando a gente sabe e não faz, a gente está com a faca e o queijo na mão, só depende da gente e a gente não toma a decisão e a atitude necessária para fazer essa evolução, essa virada de chave. Então, aí em breve, já em maio, a gente vai ter novidades. Durante essa semana, nós vamos ir trazendo para vocês aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, um pouquinho do que vem aí, do que vem pela frente, mas pode ter certeza que é algo muito bom, se para nós está sendo muito bom, com certeza para vocês também, porque não é só pensado na gente, é pensado para vocês. E a gente quer que vocês continuem nos acompanhando, continuem curtindo, compartilhem os nossos conteúdos, fiquem ligadinhos com a gente aí nessa novidade. Nós estamos louquinhas para contar, mas só na semana que vem, né, Fábio? É isso aí. Então, só para vocês entenderem, os vídeos da série Diálogos vão continuar acontecendo, são 3 vídeos na semana, segundas, quartas e sextas. A gente se reveza, né? Uma semana uma posta 2 vídeos, na outra semana, né? E a outra posta 1, né? E também no dia 3 de maio nós faremos a nossa segunda live. Quem já quiser reservar a data, aí a gente vai apresentar, né, essa surpresa, né? Mas que eu já posso dar uma antecipadinha, né? O que é isso? Nós temos conteúdos abordados nos vídeos. Se vocês perceberem, muitos dos conteúdos trabalhados na live de hoje foram trazidos de uma forma mais sucinta nos vídeos. Então, os vídeos são pequenas pinceladas, introduções sobre temas importantes, pertinentes, relacionados à inteligência e gestão emocional. Assim, a gente vai formando um corpo de conhecimento. A live é uma entrega de conteúdo com um tempo maior. Então, a gente pode debater mais sobre esse conteúdo, ter o feedback de vocês, e já agradeço a cada um de vocês, a cada uma de vocês, né, que estão dando esse retorno. Façam isso por gentileza, porque a nossa proposta é construirmos juntos. Por isso o nome Diálogos, né? E também termos, né, e essa surpresa está ligada a isso, um material elaborado, descrito, para auxiliar a aplicabilidade desses conceitos no dia a dia. Então, nós temos jeitos diferentes de entregar o conteúdo, de aprofundar, cada um consuma e compartilhe aquilo que fizer sentido para si, se entender que isso pode ajudar outras pessoas, por gentileza, façam isso, porque assim a gente está sugerindo, convidando, essa é a proposta. Então, muito obrigada a todos vocês, nós estamos imensamente felizes com esse projeto, com o retorno que vocês estão nos dando, é uma construção conjunta, coletiva, e nós pensamos e acreditamos muito na inteligência coletiva, né?
A gente Com tem uma certeza. capacidade muito grande de aprendizado, mas nada que se compare à capacidade que temos de aprendermos juntos, né? Então, muito E com, obrigada, e, gratidão a cada e um de com vocês. certeza, e com certeza, quando a gente compartilha, quando a gente está junto, a gente não se limita, a gente não perde isso. Muito pelo contrário, a gente consegue ampliar ainda mais, né? E acho que isso que é o mais bacana de tudo. O compartilhar faz multiplicar, né? Não fica só na gente. Então, nesse intuito, nessa intenção, que a gente desenvolveu esse projeto, e desse projeto estão surgindo muito mais ideias e vão surgir novos projetos também, porque quando a gente divide, a gente soma, a gente multiplica, a gente compartilha e, né, todos nós saímos ganhando. Então, isso Muito vale. bem, muito E bem. muito obrigada a todos, gratidão. A gente vai continuar, então, aí durante a semana postando os vídeos, estaremos nos vendo e no dia 3 a gente E conta tem com mais um vocês novamente. agradecimento, Glácio, que eu quero fazer. Eu Pode. quero agradecer, né? E eu falo em meu nome, em nome da Glácia, as nossas famílias, porque são Isso muitas aí, horas dedicadas quando a gente decide fazer um projeto novo. E sem verdade. o apoio, né, da família, das pessoas próximas, sem esse suporte, a gente não conseguiria fazer. Então, Isso aí. gratidão. E é isso Gratidão, que eu acho que obrigada. é tão importante, a gente se apoiar na vida, né? Estamos aqui para evoluirmos juntos e nos apoiarmos. E quanto mais cada um de nós se aprimora, mais contribui com o grupo. E quanto melhores formos para esse grupo, mais a gente cresce juntos. Então, gratidão a Com todos e a certeza. todas. Gratidão Agora, a vamos todos. todos curtir esse restinho de domingo. Para quem fizer sentido, continue no grupo lá do WhatsApp, tá? Porque vai continuar sendo um canal para as próximas lives, para algum recado pontual, assim como nas redes sociais. Muito obrigada a todos, tá? Se Obrigada. ficou alguma pergunta que a gente não respondeu, a gente vai fazer elaborar essas respostas, que podem ser em vídeo também, né? Ou respondendo, enfim, mas a gente quer responder a todos. Então, se tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, pode escrever, que nós iremos ler e dar esse retorno para vocês. Gratidão a todos. Um bom restinho de domingo para vocês. Curtam a família, curtam bastante e que essa semana que se inicia seja cheia de boas e novas energias aí para todos nós. Um abraço para todos. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.